Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo pessoal meu do Vem Segue-me desta semana. Gostaria de compartilhar com vocês as minhas anotações pessoais referente ao estudo do livro de Mórmon, do capítulo 1 a 6. E o tema dessa semana é: E quisera persuadir todos a vos arrependerdes. Podemos viver em retidão apesar da iniquidade ao nosso redor. Bom, o livro de Mórmon, nesse capítulo 1, ele começa lembrando a respeito da época que Amaron ocultou os registros para o Senhor. Então, nos capítulos anteriores, do estudo da semana passada, nós finalizamos com Amaron, ocultando os registros referente àquilo que o povo estava vivendo naquela época. E aí ele começa esse capítulo 1 do livro de Mórmon falando exatamente sobre isso, Quando ele oculta esses registros para o Senhor, ele vai até Mórmon, e Mórmon, quando ele tinha uns 10 anos de idade, ele começou a ser educado segundo os conhecimentos do povo. E aí ele disse, vejo que és um menino sério e de percepção rápida. Então Amaron falou isso para Mórmon. E por conta disso, ele falou, portanto, quando tiveres cerca de 24 anos, quero que te lembres das coisas que houveres observado em relação a este povo. E quando chegares a essa idade, vai à terra de Antum, a uma colina que se chama Sim, onde depositei para o Senhor todas as gravações sagradas que dizem respeito a este povo. Então, Amaron, ele contou a Mórmon, que era um garoto na época de 10 anos de idade, onde ele havia escondido os registros. E Amaron sabia que podia confiar em Mórmon. No versículo 14 e 16, começa assim: E devido à sua iniquidade e descrença, já não havia dons do Senhor, e sobre ninguém descia o Espírito Santo. Então, o povo estava vivendo naquela iniquidade, que nós tínhamos falado a respeito do ciclo do orgulho que estava prevalecendo naquele povo naquela época. E Mórmon, ele já estava nesse momento, ele estava com 15 anos de idade. E sendo de natureza um tanto séria, ele foi visitado, diz a Escritura, fui visitado pelo Senhor e provei e conheci a bondade de Jesus. E procurei pregar a este povo, mas minha boca foi fechada e fui proibido de pregar-lhes, porque eis que se haviam rebelado deliberadamente contra o seu Deus, em virtude de sua iniquidade. Então, ou seja, quando Mórmon tinha 15 anos de idade, Jesus Cristo visitou ele e ele aprendeu a respeito de Salvador e da bondade dele, E o Senhor estava preparando ali Mórmon mais uma vez para realizar a sua vontade aqui na terra. No versículo 1, diz, e aconteceu que nesse mesmo ano começou a haver guerra novamente entre os nefitas e os lamanitas. E apesar de jovem, eu era de grande estatura. Por conseguinte, o povo de Nef designou-me chefe, ou seja, comandante dos seus exércitos. Então aí Mórmon, ele estava comandando, o povo os nefitas naquela ocasião de novas guerras que estavam havendo, entre os nefitas e lamanitas, Então Mórmon era um líder aí escolhido para liderar os povos nefitas durante a guerra contra os lamanitas, E no 23 ele diz, e aconteceu que eu falei ao meu povo e exortei-o com grande energia a enfrentar corajosamente os lamanitas e a lutar por suas mulheres e seus filhos e suas casas e seus lares. E minhas palavras despertaram-lhes um certo vigor, de modo que não fugiram dos lamanitas, e a eles opuseram-se ousadamente. Então, os nefitas, eles lutaram contra os lamanitas por muitos anos. E Mórmon estava sempre incentivando os nefitas a lutar aí pela sua família, pelos seus filhos, suas esposas, defendendo o seu lar. E no capítulo 3, e no versículo 2, diz, e aconteceu que o Senhor me disse, clama a este povo, arrependei-vos e vinde a mim, e sede batizados, e reorganizai a minha igreja, e sereis poupados. E Mórmon fez isso, E ele fala, eu clamei a este povo, mas foi em vão, e eles não compreenderam que fora o Senhor que os havia poupado, e conceder-lhes uma oportunidade de se arrependerem.
eis que endureceram o coração contra o Senhor seu Deus. Então, mais uma vez, Mormon exortando os nefitas a se arrependerem, né? Mas eles endureceram o coração contra o Senhor. No versículo 12, eis que eu os conduzira, apesar de suas iniquidades, eu os conduzira várias vezes à batalha e amara-os, segundo o amor de Deus que se achava em mim, com todo o meu coração, e o dia inteiro elevava minha alma a Deus em oração por eles. Não obstante, era sem fé, por causa da dureza do coração deles. Então aí a gente percebe Mormon, né, uma excelente qualidade, né, uma virtude de Mormon aí em estar preocupado, né, com esse povo nefita, orando ao Senhor várias vezes, convivendo com pessoas que não estavam ali praticando ali a sua fé, guardando os mandamentos assim como ele, mas a gente vê que ele amava as pessoas segundo o amor de Deus. E isso é um grande exemplo para cada um de nós, que vivemos hoje, né, com muitas pessoas diferentes de cada um de nós, com diversos tipos de crenças, com diversas diferenças, né, que nós compartilhamos. Aí eu mesmo tenho familiares, tenho amigos que não são da mesma crença, e assim a gente tem que aprender, através desse exemplo de Mormon, a conviver, né, com todas essas pessoas e amar todas essas pessoas segundo o amor de Deus. E esse é o grande exemplo que Mormon deixa nessa escritura. No capítulo 3, do versículo 17 ao 22, eu gostaria de ler aqui para vocês, que são os conselhos de Mormon para nós em nossos dias atuais. Diz assim: portanto, eu vos escrevo, gentios, e também a vós, casa de Israel, que quando a obra começar, estarei no ponto de preparar-vos para regressar à terra de vossa herança. Sim, eis que escrevo a todos os confins da terra, sim, a vós 12 tribos de Israel, que sereis julgadas de acordo com vossas obras, pelos 12 que Jesus escolheu como seus discípulos na terra de Jerusalém. E escrevo também aos remanescentes deste povo, que também serão julgados pelos 12 que Jesus escolheu nessa terra. E eles serão julgados pelos outros 12 que Jesus escolheu na terra de Jerusalém. E estas coisas foram-me manifestadas pelo Espírito, portanto, escrevo a todos vós. E por esta razão vos escrevo, para que saibais que deveis todos comparecer ante o tribunal de Cristo. Sim, todas as almas que pertencem a toda a família humana de Adão, e deveis comparecer para ser julgados por vossas obras, sejam elas boas ou más, e também para que acrediteis no Evangelho de Jesus Cristo, que tereis no meio de vós, e também para que os judeus, o povo do convênio do Senhor, tenham outra testemunha além daquela a quem viram e ouviram, de que Jesus, a quem mataram, era o próprio Cristo e o próprio Deus. E quisera persuadir todos vós, confins da terra, a vos arrependerdes e a vos preparardes para comparecer perante o tribunal de Cristo, que é o tema desta semana, né? O Senhor quisera persuadir a todos nós, confins da terra, a nos arrependermos e a nos prepararmos para comparecer perante Cristo, né, no tribunal. Então, esses são os conselhos de Mormon para nós, nos nossos dias atuais. O arrependimento exige um coração quebrantado e um espírito contrito. Nós já falamos sobre isso, né? Mas não era o que acontecia. Eles não se achegavam a Jesus com o coração quebrantado e o espírito contrito. E ele continua, né? E aconteceu que a tristeza me voltou e vi que passado era o dia da graça para eles, tanto física como espiritualmente, porque vi milhares deles caídos em franca rebelião contra seu Deus. Então, ou seja, os nefitas tornaram-se tão iníquos que o Senhor não os ajudou mais. E no capítulo 3, no versículo 15, o Senhor diz: minha é a vingança e eu retribuirei, porque este povo não se arrependeu depois de eu os ter livrado. Eis que serão varridos da face da terra. Então, nesse livro de Mormon, né, no capítulo 3, a gente aprende
que o Senhor diz que, apesar de ter feito todas as coisas para salvar esse povo, né, era um povo iníquo que não guardou os seus mandamentos, ele acabou sendo varrido da face da terra. Então nós vemos aí o fim do povo nefita, né? E no versículo 8 do capítulo 5 ele diz: "E agora eis que eu, Mórmon, não quero afligir a alma dos homens, descrevendo-lhes as terríveis cenas de sangue e carnificina que se desenrolaram perante meus olhos, embora saiba que essas coisas certamente serão conhecidas e que todas as coisas que estão ocultas deverão ser reveladas sobre os telhados das casas." Eu sublinhei aqui os telhados das casas, porque qual que é o significado disso? O que tem nos telhados das casas? São as antenas, né? E aí nós sabemos que essas coisas que estão ocultas deverão ser reveladas. Quando você fala em telhados de casa e antena, nós sabemos que serão reveladas através da televisão. Nessa última conferência, por exemplo, todas as verdades, né, e todas as vontades de Deus foi revelado através dos seus profetas pela televisão. Nós tivemos a oportunidade aqui no Brasil pela primeira vez de assistir, né, uma conferência, a última conferência pela televisão, que é exatamente isso, né? Verdades, todas as coisas que estão ocultas deverão ser reveladas sobre os telhados de suas casas. Então, ou seja, o Senhor utiliza os seus meios para revelar todas as suas verdades. Podemos amar as pessoas mesmo não concordando com as escolhas delas. Então, nós vivemos em numa sociedade com muitas diferenças, mas aqui a gente aprende que a gente pode amar as pessoas, independente da sua religião ou da sua crença. No capítulo 13 ainda, no versículo 12, ele fala: "Eis que eu os conduzir apesar de suas iniquidades, e eu vos conduzira várias vezes à batalha, e amara-os segundo o amor de Deus, que se achava em mim com todo o meu coração. O dia inteiro elevava minha alma a Deus em oração por eles." Então aqui, mais uma vez aqui, falando a respeito do amor de Mórmon que ele tinha pelo povo nefita. No versículo 4 do capítulo 6 diz: "E aconteceu que marchamos para a terra de Cumora, e armamos nossas tendas ao redor do monte Cumora, e era numa terra de muitas águas, rios e fontes, e ali tínhamos esperança de sobrepujar os lamanitas." E ele continua: "Eis que eu, Mórmon, comecei a envelhecer, e sabendo que esta seria a minha última luta de meu povo, e tendo recebido ordem do Senhor de não permitir que os registros sagrados que haviam sido sucessivamente transmitidos por nossos pais viessem a cair nas mãos dos lamanitas, porque os lamanitas os destruiriam, fiz este relato extraído das placas de neve e ocultei no monte Cumora." Então aqui ele já estava envelhecendo, Mórmon, né? E ele sabia que não podia deixar os registros cair na mão dos lamanitas. Ele foi lá e se preocupou em ocultar no monte Cumora. E aí todos esses registros que tinham sido confiados pela mão do Senhor, executando-se essas poucas placas que dei a meu filho Moroni. Então ele passa essas placas ao seu filho Moroni. Ele entrega as placas de Mórmon a seu filho Moroni e esconde o restante delas no monte Cumora. Jesus Cristo, irmãos, está de braços abertos para nos receber. Ele nos convida a todos nós: "Ó vós formosos, como pudesse vos apartar dos caminhos do Senhor? Ó vós formosos, como pudesse rejeitar aquele Jesus que estava de braços abertos para vos receber?" E ele diz: "E logo chegará o dia em que vossa mortalidade se revestirá de imortalidade, e esses corpos que agora se decompõem em corrupção, logo se tornarão corpos incorruptíveis. E então tereis que vos apresentar perante o tribunal de Cristo, para ser julgados de acordo com vossas obras." Nós finalizamos aqui o estudo. Eu agradeço pela sua atenção e eu convido você a se preparar, né, para esse dia desse tribunal de Cristo, né? E eu tenho certeza que, se nós guardarmos os mandamentos, nós entraremos para o reino de nosso Deus e viveremos eternamente com Ele. Sou muito grato por saber dessas coisas, por ter o livro de Mórmon. E eu encerro essa mensagem convidando vocês a participar da semana que vem, mais uma vez, do estudo do Vem Segue.